Paz do Senhor, tudo bem? Estamos começando mais uma pré-aula da classe de primários. Eu sou Miriane Mendonça, professora da classe de primários de hoje de vocês. A tentação de Jesus. A lição de hoje, estamos na 8ª lição, onde traz como leitura bíblica Mateus 4, 1, 11. Mas antes de nós começarmos, queria mostrar para você o nosso cenário aqui. Vamos olhar bem de pertinho? Olha só como está hoje o nosso cenário. Você está vendo? Hoje, nossa história de hoje fala do vil tentador, né, que está aqui. Fala da Bíblia, fala do poder, fala das riquezas, fala do Espírito Santo que levou Jesus para o deserto e fala de Jesus. Que lindo cenário, né? Você também pode estar fazendo esse cenário para explicar para os seus alunos. Começando hoje a aula. Nossa, como eu estou feliz com vocês. Estão curtindo, compartilhando. Muito bom saber que vocês estão gostando da aula. Isso nos motiva cada vez mais. A lição de hoje fala da tentação de Jesus. Nossa pré-aula tem o apoio do Instituto Tecnológico de Educação ITEC, com parcerias da DC Kid, né, que é um departamento do campo de Criciúma de criança, e com a Escola Bíblica Dominical. Plano de aula. Professor, é você que está chegando agora como professor novo, sempre a gente está falando, revisando, explicando a importância de ter um caderno para você fazer um plano de aula, né? Então, o nosso plano de aula vai nos dar direção de como devemos trabalhar, da logística, né, da memoriação. Você botando tudo no caderno, você não se perde, tem uma noção do que você falou, e no final do trimestre você pode fazer um quiz bíblico, que é muito legal. Né? Como eu estava falando, nós estamos estudando, conhecendo a vida de Jesus, que é a proposta desse trimestre de 2018. Memória em ação. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Né? Como é bom a gente guardar no coração, né, a palavra do Senhor. É ela que nos alimenta, que nos fortalece. Professor, uma memória muito legal para você estar explicando para os seus alunos de que forma nós devemos guardar. Não é neste coração que bate, e sim no nosso coração, que é aqui, ó, a mente. É nela que nós devemos guardar a palavra do Senhor para não pecar, para não errar e para nos desviar do mal. Também trouxe essa memoriação, que é a mesma coisa, né? Mas eu trouxe no formato de Bíblia. Guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Tudo que eu estou mostrando está lá no Google Drive. Você pode abaixar e fazer uma pastinha no seu computador. Ponto central. Jesus venceu o diabo e toda a tentação usando a palavra de Deus. Então, nós entendemos que a palavra de Deus também é poder para afastar todo o mal. Se Jesus venceu, venceremos também. Por isso, aí voltamos para a memoriação. Por isso que precisamos guardar na nossa mente, no nosso coração, a palavra de Deus, para quando o mal vier, nós usarmos e vencer, como Jesus venceu. Musicalização infantil. A música que eu trouxe hoje é muito conhecida, né? É a música da Cassiane, A Tua Palavra Escondi. Né? A Tua Palavra Escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua Palavra escondi. Minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a Ti. Minha vida a Ti consagrei. Meus dons e talentos são para Te servir. Meus dons preciosos são Teus. Ou seja, muito importante você estar falando com as crianças, né, cantando depois da memória em ação, você juntar a classe antes de começar propriamente de contar a história. Você já começou a aula, já na memoriação, já falando do título da lição, né? Já falando o ponto central, mas é muito importante, antes de qualquer atividade, você cantar esse hino com as crianças, né? E fazer um momento de adoração. E dizer que oferta agradável
é a nossa vida, que tudo que nós fizermos, professor, é muito importante você frisar, tudo que nós fizermos seja agradável a Deus, né? Seja como um aroma suave, né? Que seja agradável aos olhos de Deus, né? Que Deus possa olhar e dizer que realmente tudo que nós fizermos, tudo que nós pensarmos, seja agradável e seja realmente para o louvor de Deus. Então a tua palavra eu escondi para não pecar. Quando a gente entende isso, a gente entende também que nós podemos nos desviar do mal. Vamos colorir? Então eu trouxe algumas dicas muito interessantes, né? Um pouco diferenciada das outras, né? Então eu trouxe aqui para você pintar e acertar. Aqui estão os livros da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Então a criança vai ler e vai circular, né? Onde é o novo, onde é o velho. Exemplo disso, Marcos. Marcos se encontra onde? Em que livro? Em que parte da Bíblia? No Antigo ou no Novo? Então é uma atividade muito legal que a criança vai poder memorizar também. Aí o cenário de hoje, a temática, né? Jesus tentado por Satanás, né? E depois, não terás outro Deus diante de mim. Então isso é uma ordem de Deus, né? Que deixou bem claro nos 10 mandamentos, não tem outro Deus, só tem um Deus, e é este que nós devemos prestar culto. Ligue os pontos dos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, falam a história e os ensinamentos de quem? Então, ligando ali, dá um personagem de hoje, né? Que venceu o tentador, né? E aqui, montando o versículo. Então, assim, essas são atividades que fazem com que a criança memorize versículo bíblico, onde estão os livros da Bíblia, quem foi o grande vencedor que venceu Satanás, e você também está instruindo a sua criança através do colorir. Muito legal, como eu falei, trouxe hoje algo diferente para as crianças poderem também aprenderem pintando. Dinâmica. Vamos ver a nossa dinâmica? Como eu estava falando, essa é a nossa dinâmica. Olha como está a nossa sala. Essa é a nossa sala, a gente botou os soldados, né? Porque nós somos soldados de Cristo, né? E o que eu falei, as 3 formas que aparece Satanás, né? E a lição de hoje é a tentação de Jesus. Então, Jesus é tentado, né? São os personagens de hoje. Jesus é tentado por Satanás, é levado pelo Espírito Santo ao deserto, e depois o anjo, né? Ele se apresenta e serve Jesus, porque Jesus venceu, né? Queria explicar para você hoje a nossa temática. Hoje, a nossa lição fala sobre o quê? Vencer o inimigo através da palavra. Então, eu trouxe todas as nossas memórias em ação. Divido o grupo sempre em 2 grupos, né? Meninos e menina, né? Como Jesus venceu. A gente pode vencer contando os nossos testemunhos, é um exemplo, né? Jesus venceu porque estava escrito na palavra, então temos que ler a Bíblia. Jesus falou do poder de Deus, temos que falar do poder de Deus, e venceu porque ele também orava. Essa é uma das formas que nós podemos vencer Satanás. Então, divida o grupo em 2, né? E aí você pode estar usando as temáticas que nós trabalhamos, né? Da primeira à quinta aula. Então, a primeira, haveria algo impossível para Deus? E aí fazer com que eles expliquem, né, um pouquinho da aula para ver se eles gravaram e guardaram no coração. Depois, o outro grupo pega amigo, fala da segunda aula, que José se tornou amigo de Deus porque foi obediente. Então, a memoriação sobre amigo, né? Você vai explicar para as crianças a importância deles serem amigos de Deus. Quem é amigo, obedece. Na terceira lição, nasceu Jesus. Então, eles têm que lembrar o versículo, né? E aí é muito legal, porque eles vão estar construindo uma memória, né, afetiva, guardando, né, através da brincadeira, o que foi aprendido em todas as aulas. E por último, eu trouxe também esse daqui que fala sobre fé. Na quarta lição, os pastores souberam que Jesus nasceu através dos anjos, né? Então, eles tinham fé, porque eles sabiam da promessa que viria o Messias. E eles têm que lembrar, né, o que aconteceu nessa aula.
a dinâmica que eu trouxe também, eu trouxe a cada ali e trouxe também no coração. Então, eles vão ter que adivinhar o versículo que está falando, né? Apresenta o material e diz que versículo é esse. E as crianças vão ter que lembrar, né, que na casa do meu pai há muitas moradas, né? E aí é legal porque eles vão estar relembrando a aula, né? Olha só, fala do quê? Porque Deus amou o mundo, João 3,16. Fala do Salvador, lembra do Salvador? Que foi um dos versos que nós usamos. Então, é legal você estar mostrando, e ele tem que mostrar por mímica. Deus. Muito. E aí tem que fazer uma mímica, então é muito legal. Você faz 2 grupos e o outro tem que adivinhar por mímica. E aí você só vai mostrando. E eles têm que descobrir o que está escrito lá em Efésios, né? E se não souber, eles podem recitar. Aí eles vão procurar e vão fazer por mímica. Efésios 6:1, né? Que fala que nós devemos obedecer nossos pais em tudo. Né? Efésios 6:11, revestir de toda a armadura para nos dar poder para vencer o maligno. João 14:2, eles vão ter que descobrir e fazer a mímica, que é muito legal. Né? E depois tem, olha só, esse é o versículo, né? Na casa do meu pai tem muitas moradas. Né? E, por final, Gênesis, né? Porque Deus criou o homem, né? Deus criou o homem e a mulher sem mais semelhança. E temos que ter coragem. Coragem para quê? Marcos 16:15. Então, tirando do coração, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Essas são uma das sugestões que eu deixei. E aí, mostrando Satanás como dragão, né? Que é uma das formas. Eu trouxe o dragão, eu trouxe a serpente, né? Você pode até estar... essa minha serpente, ela enrola no braço, mas você pode estar comprando no I99 uma serpente, que é uma das formas que Satanás se apresenta, né? E também, como um anjo de luz. Você deve estar mostrando, porque nos desenhos, tem muitos desenhos que mostram o dragão treinando o seu dragão, desenho que traz uma mensagem oculta, né? Tem desenho que mostra a cobra como um grande herói. Lá no Kung Fu Panda é um desenho onde a serpente ela é uma heroína, né? E tem o desenho da caverna dos dragões, onde aparece Satanás dessa forma. Professor, é muito importante você ensinar para as crianças que essas 3 formas nos levam apenas ao pecado. E nós, para finalizar a nossa dinâmica, não podemos esquecer que eu e você somos o quê? Instrumento de Jesus, para anunciar que existe um Salvador que morreu por mim e por você. Amém? Essa foi a nossa dinâmica de hoje, espero que você goste e que Deus nos abençoe. Legal, né? Como foi importante você entender, a gente fez um repeteco de todos os versículos que a gente aprendeu, com algumas temáticas diferentes, né? Muito legal. Então, é uma forma das crianças entenderem o que já estudaram, né? É muito simples essa dinâmica, relembrando as memorizações que a gente aprendeu até na 7ª lição. E na 8ª, vem alguns visuais diferentes. E é muito legal essa dinâmica e vai trazer assim, um momento diferenciado e de descontração. Por isso que é EBD animada. Continuando, explorando a história. A história de hoje fala que a tentação de Jesus. Jesus foi tentado, né? Jesus foi levado pelo Espírito Santo até o deserto. O que é deserto? É um lugar realmente onde é deserto, que não tem nada, né? Deserto é um lugar muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Né? Não tem casa, não tem água, não tem nada. Né? Nenhum supermercado para você poder explicar para as crianças. Então, Jesus foi levado até o deserto pelo Espírito Santo para ser provado. A palavra correta é provado. Por que ele foi provado? Para nos mostrar, sempre que Jesus foi provado, ou sempre em alguma situação que Jesus foi colocado, numa situação meio que conflitante, meio que embaraçosa, aparentemente, mas não, era só para nos dar ensinamento. Né? Então, Jesus foi provado para nos mostrar que nós somos provados e que nós podemos vencer. Porque Jesus venceu, não tinha por que Jesus ir para o deserto,
mas Deus queria mostrar que nós também podemos vencer. Como Jesus era humano e foi levado ao deserto, e lá ficou 40 dias e 40 noites. Lá ele ficou sem comer. Então, Jesus estava no seu corpo físico humano muito frágil, muito fraco. Pensa, 40 dias sem comer. E quando completou 40 dias, ele sentiu fome. E quando ele sentiu fome, Satanás se apresenta para ele e começa a persuadir, ou seja, começa a lançar propostas para tentar seduzir Jesus a pecar. Mas Jesus estava muito determinado naquilo que Deus havia dado para ele, a missão que Deus havia dado para ele. Então, Jesus nos ensina que nós também devemos ser determinados em tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão. E quando ele foi para o deserto e Satanás se apresenta, ele se apresenta e quando Jesus está frágil, ele diz assim para Jesus, que Jesus poderia fazer das pedras pão, porque Jesus tinha todo o poder. Então Jesus chega para Satanás e diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás, novamente, não contente com a situação, tentou novamente enfraquecer Jesus, pela sua fé, tentou novamente minar as forças de Jesus. E quando se aproximou de Jesus e disse, olha, pegou Jesus e levou ele para um alto templo, para a parte mais alta do templo em Jerusalém, e disse, te lança daqui, que Deus dará ordem aos anjos para que mal algum aconteça contigo, você não vai nem encostar os teus pés no chão. Então Jesus olha para Satanás e diz novamente, está escrito, e diz que está escrito, que não tentará o Senhor teu Deus. Satanás, não satisfeito, novamente rodeia Jesus e na terceira vez diz, pega Jesus e leva para um alto monte e mostra todos os reinos, todas as nações e diz, se ele se prostrar e adorar, ele daria os reinos, poder, riqueza e fama para Jesus. E Jesus, olhando para Satanás, e diz, está escrito, só a Deus adorará e prestará culto. Com essa resposta, Satanás saiu da presença de Jesus e os anjos vieram e serviram Jesus com pão. E Jesus nos ensinou que a gente vence, porque está escrito. Então, professor, o que nós aprendemos na lição de hoje? Vamos lá? Aprendemos na lição de hoje que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, na qual temos a redenção e a remissão. Ou seja, Jesus nos libertou para que nós possamos fazer a diferença. Aí você pode perguntar, Jesus te libertou, você está fazendo a diferença? Porque Jesus foi obediente. Satanás tentou fazer com que ele desobedecesse a Deus. Em todas as formas. De 3 vezes ele tentou a Jesus para que Jesus fosse desobediente. Mas Jesus fez a diferença. É uma ótima pergunta. Na primeira tentação foi de ordem física. Quantas vezes, professor, nós somos tentados na nossa ordem física? Jesus teve fome. Muitas vezes nós também somos tentados, somos provados na nossa natureza física, ou seja, tentado a pecar, tentado a levar o que não é nosso, tentado, você pode explicar para a criança, que muitas vezes nós somos tentados a mexer no lanche do coleguinha, mas não devemos ser desobedientes, devemos tomar posse daquilo que é nosso, o que não é nosso não podemos mexer. A segunda tentação é de ordem espiritual e psicológica, ele tentou mexer no orgulho, ou seja, dar poder. Ele mostrou a Jesus que se Jesus se jogasse daquele alto monte, daquele alto penhasco, os anjos estariam ali segurando Jesus. E a Bíblia diz que nós não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Quantas vezes, às vezes a gente tenta a Deus, e você pode estar explicando às crianças, professor, que uma das formas de nós não tentarmos a Deus é entender os nossos limites físicos. Nós não fomos feitos com asa, então nós não devemos nos jogar. Tem tanta criança que às vezes se joga de um
de um monte, se joga de uma cadeira, muitas vezes de uma varanda, achando que tem asa. Então você pode explicar para sua criança que nós não fomos feitos com asa, né, para voar. Então Jesus sabia que não podia tentar a Deus. E na terceira tentação foi de ordem religiosa, ou seja, ele daria todos os reinos se prostrasse, se adorar a ele. Nós não devemos adorar a Satanás. Nós fomos feitos para adorar a Deus. Nós devemos buscar a Deus, orar e jejuar, buscar a presença de Deus para nos fortalecermos. E Efésios 6, 10 e 13 nos diz, né, veja como ele nos ensina como um alerta. Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possamos resistir o dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Ou seja, Deus nos dá força, Deus nos dá a forma de nós vencermos com a armadura de Deus. Devemos buscar, sim, a armadura de Deus, aprendendo como Jesus venceu as tentações, vivendo cheio do Espírito Santo, orando sempre, praticando regularmente jejum. Devemos ensinar as crianças, sim, a fazer jejum de meia hora, começando, de 10 minutos, tirando o jejum do brincar, ensinando a educar a criança a buscar o Senhor, usando a palavra, que é a espada do Espírito. Aprendendo com a aula de hoje que a maior vitória é compreender que Deus quer que nós saibamos que obedecer, mesmo com a nossa fragilidade física, podemos vencer. Devemos meditar diariamente na palavra de Deus, pois ela nos traz força. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, na qual temos a redenção, como já lemos, a remissão de todos os nossos pecados. Nós somos libertos, e se Cristo nos libertou, estamos libertos. E o estudo que eu trouxe hoje, como você viu lá na dinâmica, né? Aprendendo com Jesus a vencer as tentações. Cuidado nos desenhos infantis. Professor, diga para as crianças a forma como você viu ali que Satanás se apresenta. A Bíblia nos diz que o nosso adversário se apresenta de várias formas, né? Diferentes, como dragão, como serpente, como anjo de luz. Apocalipse 12, 9 nos diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado para a terra, jogado, e os seus anjos foram lançados. Ele foi lançado na terra e ele se disfarça, e tem muitos desenhos ocultos que mostram como você viu. E você tem que dizer para as suas crianças que elas devem tomar cuidado com os desenhos, que há mensagens que afastam. Isso é uma forma de tentar a Deus e nos ensinar a nos separar de Deus, é vendo esses desenhos. Então, ensina para as suas crianças que uma forma de vencer é meditar na palavra de Deus. Essa foi a lição de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Eu gostei dos likes lá. Vou compartilhar também algumas dicas com vocês na próxima aula sobre as outras temáticas diferentes, como me pediram. E muito obrigada. Muito obrigada. Tudo que nós apresentamos está lá no Google Drive. Compartilhe e divulgue. Muito obrigada. Que Deus vos abençoe. Que nós possamos vencer todos os dias o vil tentador.